A gente já viu então a parte conceitual, a parte de firewall, e agora eu vou entrar com vocês aí naquelas questõezinhas que são as questões polêmicas, tá? A gente vai pular lá para a questão 102. E a gente vai vamos trabalhar juntos aí uma situação dentro de uma linha temporal, tá? Essa daqui é uma questão de 2018. Então esperem eu terminar de expor aqui tudo que aconteceu durante esse tempo de 2018 até agora, para vocês entenderem aí como que vocês poderiam responder uma questão nesse sentido, tá? A questão 102, ela trata o seguinte: cavalos de Troia são exemplos de vírus. Perdão. Cavalo de Troia é exemplo de vírus contidos em programas aparentemente inofensivos e sua ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. Essa questão a banca deu como correta, tá? Não posso dizer na teoria e nem na prática que cavalo de Troia é exemplo de vírus. Por quê? Porque o vírus ele gera cópias de si mesmo e ele precisa de hospedeiro. O cavalo de Troia não gera cópias de si mesmo, ele precisa de hospedeiro. O vírus ele vai ter ações específicas, o cavalo de Troia vai ter outras ações. O que eu posso dizer é o seguinte: um cavalo de Troia pode carregar um vírus, aí tudo bem. Eu posso dizer que um cavalo de Troia ele pode carregar um vírus, mas não é só vírus que o cavalo de Troia carrega. Certo? Então guarda essa informação aí. A 102 a banca deu como correta. Vamos para 72. Deixa eu fechar a linha de raciocínio. 72. Aquela questão era de 2018, agora a gente tem uma questão de 2021. Onde a Sebrasp vem e fala: o vírus do tipo cavalo de Troia já está errado, não existe um vírus do tipo cavalo de Troia, também conhecido como Trojan, pode ser instalado por outros vírus e programas, mas também pode infectar o ambiente por meio de links durante a navegação na internet, ou até por meio de e-mails falsos, phishing. A Sebrasp veio e deu como correta também. Tanto na questão de 2018 quanto na questão de 2021, nós entramos com recursos, vários professores e tal. Sebrasp não mudou nada em relação a isso, tá? Então, ela continua dizendo que os vírus do tipo cavalo de Troia, ou seja, essa ideia de casar vírus e cavalo de Troia. A partir daqui, ó, eu posso dizer que eu tenho um conceito sobre vírus, tá? Um vírus pode ser instalado por outro vírus, pode ser instalado por programas, pode infectar por meio de link, durante a navegação ou até mesmo por e-mails falsos. Então são formas de infecção do vírus e são formas de ações do vírus. Perfeito. Beleza? Ok. 72 deu como correto. Aí chegou agora em 2022, questão 30. Aí a Sebrasp encontrou uma galerinha um pouco mais bruta no conhecimento. Aí, em 2022, na questão 30, que é uma questão para suporte à infraestrutura de TI, aí a Sebrasp acabou com a palhaçada. Por quê? Ela tinha dado nessa questão 30 o seguinte: cavalo de Troia é um tipo de vírus que infecta computador a partir de programas aparentemente úteis por meio de link de uma página na web. Ou seja, trouxe o mesmo conceito que ela tinha trazido lá em 2020, lá na prova do DPEM. E aí ela veio e, beleza, vamos colocar como correto, porque até agora a gente disse que era correto. Ok. Gabarito preliminar.
No gabarito definitivo, ela veio e disse que estava errado. Então agora ela encontrou essa galerinha da TI, né, que foi uma galera que foi para cima, com certeza foram com recursos bastante elaborados. E aí, como quem leu esse recurso também é alguém específico da TI, diferente do que pode ter acontecido lá na Polícia Federal e no DEPEN, mas o cavalo de Troia é o mesmo, não importa qual é o cargo da prova, o cavalo de Troia é o mesmo. Olha só o que a Sebrasp falou em relação a essa questão, que na prova era a número 92. Cavalo de Troia é um tipo de malware perfeito, isso ok, que pode conter ou não um vírus. A própria Sebrasp agora, está guardadinho esse PDF, a própria Sebrasp agora diz o seguinte, cara, não posso dizer que vírus é cavalo de Troia, e nem cavalo de Troia é vírus. Aí eu fico imaginando a galera que fez lá a Polícia Federal e ficou por essa questão, ou DEPEN ficou por essa questão. Né? Então, as coisas aqui não mudaram no conceito. O conceito que a Sebrasp trouxe nessa prova do Banrisul como justificativa de alteração de gabarito é o mesmo conceito que já existia em 2018. Só que lá, de forma compulsória, a banca simplesmente disse, cara, eu vou dizer cavalo de Troia é vírus. E deu. Então, professor, o que eu posso responder agora? Se a banca disser cavalo de Troia é um tipo de vírus, está errado. Está errado. A partir de agora, a gente tem aí uma prova da própria banca dizendo que cavalo de Troia não é um tipo de vírus. O cavalo de Troia pode conter ou não pode conter um vírus. Beleza? Pegaram a ideia? Cuidado aí. Matamos uma das polêmicas. Agora, a gente vai para uma outra polêmica. Tá? A gente vai para uma outra polêmica. Que a Sebrasp veio aí nas últimas provas, são tudo provas mais novas, tentando direcionar o ransomware para um tipo de vírus. Tá? Vamos só dar uma revisada aqui no ransomware. O que é um ransomware? Um ransomware é um tipo de ataque que vai criptografar a tua base de dados e vai te cobrar um resgate em criptomoeda, geralmente, porque é irrastreável, e vai te cobrar um resgate em criptomoeda para que possa decriptografar essa base de dados. Então, basicamente, o ransomware é isso. Ele é um tipo de malware que vai chegar até a tua máquina a partir de algo que parece inofensivo. Então, por isso que o ransomware é conhecido como um trojan ou um cavalo de Troia. Então, o cavalo de Troia tem essa particularidade de acessar a máquina do usuário parecendo ser algo bonitinho, mas na real não é. E aí eu vou executar esse cara. Eu vou executar esse ransomware dentro da minha máquina. E ele vai criptografar minha base de dados. E aí depois o atacante vai me pedir um valor de resgate. Geralmente em criptomoeda. Beleza? Beleza. Como é que eu faço para evitar um ataque de ransomware? Eu vou ter na minha máquina um anti-ransomware. Assim como para vírus eu tenho um antivírus. Assim como para spyware eu tenho um anti-spyware. Para ransomware eu tenho um anti-ransomware. Certo? Como é que eu vou mitigar, minimizar os meus prejuízos? Se eu tiver um backup, vamos imaginar que aqui é a minha base de dados. Eu criei um backup para essa base de dados, sei lá, no HD externo. Se o atacante entrou aqui e criptografou essa base de dados, eu tiro essa base de dados do ar e volto à base de dados do backup. Certo? Claro. Vou primeiro identificar por onde esse atacante entrou para depois fazer essa troca aí da minha base quente, que é a base que eu estou usando, pela minha base do backup. Então a ideia do backup serve para mitigar, serve para minimizar o prejuízo.
Só que a Sebrasp fala que o backup é um método de proteção contra ransomware, tá? Vamos ver aí o que a Sebrasp já falou sobre o ransomware nessas questões polêmicas. A questão de número 25 é a questão que para mim está corretíssima, tá? Mas quem sou eu na fila do pão? Então a gente já viu que a gente pode colocar agora que não existe mais essa de que vírus é trojan, e agora a gente vai ver sobre essa ideia aqui do tipo de malware. Beleza. O tipo de malware, olha aqui, ó, o tipo de malware caracterizado por tornar inacessíveis os dados do usuário armazenados no equipamento por meio de criptografia e que geralmente requer acesso à rede para se instalar e executar é denominado ransomware. Cara, aqui a banca matou perfeitamente o conceito de ransomware. Posso dizer que ransomware é malware, vírus é malware, trojan é malware, posso dizer que qualquer um daqueles caras ali é malware. O que eu não posso ficar é cruzando esses caras de forma errada, tá? Então aqui a 25, perfeita, é uma questão tranquila. Onde a Sebrasp começa a se complicar é a partir da questão 29. Tá? A partir da questão 29. A questão 29, a Sebrasp fala assim, ó. Os arquivos do computador podem ser protegidos contra vírus do tipo ransomware, certo? Aqui, na teoria, já está errado. Na prática também, já está errado. Por quê? Porque não existe um vírus do tipo ransomware. O ransomware não gera cópias de si mesmo. Por meio da realização de backup da nuvem e outras mídias diferentes do HD do computador. Então, olha só. A Sebrasp identifica agora que uma forma de proteção contra ransomware é o backup, certo? Tu vai botar isso na tua prova. Se isso aparecer para ti agora, tu vai dizer, primeiro, que o ransomware é um vírus. Tu vai dizer que o ransomware é um vírus para a Sebrasp. E tu vai dizer que o backup é uma forma de proteger os arquivos. Tá? Então ele está dizendo aqui, ó, os arquivos do computador podem ser protegidos se eu tiver um backup. Então o cara entrou, criptografou, eu vou lá e tenho backup então para trazer esses arquivos de volta. Combinado? Beleza? Então agora ransomware é um tipo de vírus. Vamos para a 61, que é a última questãozinha. E aí os alunos aqui é que ficaram com maior dúvida. O vírus do tipo ransomware, então ok, a gente viu que a Sebrasp lá em cima já tinha dito que o ransomware é um tipo de vírus. É um código malicioso que executa tarefas indesejadas no computador, sem o conhecimento do usuário. Até tudo bem, a criptografia é sem o conhecimento do usuário. Só que essa ideia de tarefas indesejadas, essa daqui é a questão, a banca deu como errada. Tá? Essa aqui a banca deu como errada. E não tem aqui justificativa de gabarito porque não foi alterado. É um código malicioso que executa tarefas indesejadas. O erro está no tarefas indesejadas, porque o ransomware faz apenas uma tarefa. Qual que é? Criptografar os arquivos. Ponto. Então o erro dessa questão aqui, porque os alunos ficaram achando, tá, mas peraí, em um momento ele disse que o ransomware não é vírus, no outro momento ele disse que é. Não, é que aqui a Sebrasp até considera que vírus é do tipo ransomware. Só que aqui o erro está na ideia de tarefas indesejadas. E não são várias tarefas, é uma só. Combinado? Pegou aí, Carlos, Vanessa? Isso aqui tem que estar na veia para vocês no dia da prova. Tá? Antes de a gente entrar na parte de malware, a gente já fez aqui, então, a ideia de desmistificar aí essas questões que são polêmicas.